Olá, olá, minhas sementes da nova era. Chegamos para um dia incrível, que é o dia mais esperado, o dia dos insights do mês. Eu espero esse dia assim todo santo mês. Eu penso sobre esses insights todo santo mês. Porque é uma coisa que veio de forma orgânica, né? É uma conversa minha com a Micaela, que a gente sempre teve como amigas e que a gente transformou isso em live para poder dividir esses conhecimentos, inspirações e aqueles wow moments do tipo assim, putz, nunca pensei nisso por esse lado, e não é que elas têm razão? É sempre assim que eu faço quando eu tô com a Micaela. Ela fala um negócio e eu falo, caramba, nunca pus por esse lado, mas a bichinha tem razão. Então vou chamar ela aqui para fazer parte desse dia incrível e tão esperado. Vamos lá. Aí, oi Oiê! amiga, tive que te chamar umas 4 vezes para você conseguir entrar. Não, na hora que eu aceitei caiu, não sei o que aconteceu, Ah, entendi. mas Aí estou eu, por aqui. legal. A Bia tá aqui com a gente hoje. Ai, que bom! Vamos ver Olha o aqui se eu Felipe consigo ver também. todo mundo. Sim. A gente está em vários fuso horários diferentes. Eu tô aqui na Austrália, tá de dia, como vocês podem ver. A Mica na Inglaterra tá de noite, né, Mica? Isso, tô na hora de dormir aqui já. Já tomei o chazinho da rainha aqui. Aí no Brasil também deve estar à noite. Não sei no Canadá. Põe aqui, Bia, no Canadá, que horas são aí? Põe aí nos comentários. Temos aqui a Mari, a Liz, Yoga, a Sampi Ribeiro. Vou mandar uns aviãozinhos, amigas, para convidar. Manda uns aviãozinhos, gente, para convidar a galera para assistir a gente. Vamos chegando. Vamos chegando todo mundo. E a gente vai na nossa maravilhosa live dos insights do mês, né? Onde a gente pega aquela informação que fez a gente pensar no mês e traz aqui para vocês, porque o nosso pensamento pode também influenciar, pode estar vivendo, né, alguma fase parecida com a minha ou com a da Micaela, cada uma se identificando com a terapeuta que se identifica, né, que tem a linguagem que fala a sua língua é importante, ou até os sentimentos e os perrengues, né, amiga? Porque a gente traz sentimentos e perrengues aqui para as nossas lives, né? Para que Sim, as aqui é a pessoas. verdade. Aqui é a verdade. Para que as pessoas possam se identificar com isso também, né? Você quer que eu comece, Exatamente. amiga? Que eu tô Pode, empolgada. pode começar que você tá de dia aí, né? Você tá mais Já tô energética. cafeinada. Bora lá, Thaili. Manda Vamos aí. lá. Qual que é o seu insight desse mês? Olha, esse insight do mês, ele é quase que um insight do ano. Já fico aqui o gancho do jabá, que mês que vem, dezembro, não é insight do mês, é insight do ano, tá? Então venha participar com a gente, trazer também os seus comentários e os seus insights do ano, para a gente poder partilhar isso, formar uma egrégora linda de pensamentos wow. Então, como é que acontece, gente? A nossa querida Micaela aqui, que sempre me inspira, ela sempre fala para quem já ouviu pessoalmente, quem já viu nos vídeos e tal, que é importante a gente repensar coisas que a gente fazia no nosso passado, quando a gente fazia no nosso estágio infantil mesmo, coisas que a gente fazia quando criança e a gente gostava de fazer aquilo quando era criança, né? Que isso é muito importante se a gente repetir na fase adulta para trazer até uma terapia, né? Ou uma inspiração para você. Então, no caso concreto aqui, eu desenhava muito quando criança, fazia desenhos e mais desenhos, né? E de dezembro a abril desse ano, eu estava muito triste. Eu estava frustrada, eu estava meio sem saber para onde ir, para o que fazer da vida. Eu não estava numa fase muito boa. Começou logo no Natal, eu lembro que foi no Natal do ano passado que eu me dei um negócio e aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando até chegar perto do meu aniversário em abril. E aí eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil, eu vou ver minha família, eu tô precisando de colo, né? Quem não precisa de colo, né? Principalmente as pessoas que vivem Sim, fora, que vivem longe dos pais, da família, da nossa cultura. A gente fica longe de tudo que é da nossa fase infantil, né, amiga? Porque a gente não exatamente. tá
A gente não tá lá nem comendo uma comida que às vezes te remete a uma comidinha da mãe, uma lembrança da Memória infância. afetiva, né? Exatamente. E a própria cultura, né, já traz uma memória de pertencimento que a gente fora não sente, né? É. E bate aquela dor, assim. Já tá batendo com o meu insight. Olha só, insights cruzados, amiga. E aí eu tava nessa dor e me sentindo sozinha aqui, então compartilho com você dessa dor, porque eu sei o que é isso, doeu demais pra mim. E eu Ah, fui. amiga, só para perguntar para quem tá assistindo, né? Quem tem essa mesma sensação, às vezes, assim, de dar uma. Estou sozinha, né? Estou me sentindo Hum, sozinha, não pertenço. Se alguém se identificar aí, manda um um oizinho aí. eu, uma mãozinha, Manda um euzinho. Pra você ver que pra você gente. não está sozinha. A gente, às vezes, não compartilha essa parte, né? É verdade, é verdade. Mas é essa coisa, né, de estar fora do nosso país, a gente está fora da nossa cultura, a gente não está inserido nas nossas raízes. Então, se a gente não está forte fora do país, a gente fica sem chão, porque a gente não tem nada para nos conectar com o nosso pertencimento, né, amiga? Então a gente precisa dessa rede de apoio e vocês fazem parte dessa rede de apoio pra gente, né? Exatamente. Enfim, e daí eu tava nessa arrasada, e aí você veio com esse conselho pra mim, mas amiga, você tem que achar alguma coisa pra fazer que seja algo que te deixa feliz e tal. E aí você veio com essa pergunta, o que você fazia quando você era criança, tal? Já veio com essa pergunta assim, de 1000 vezes que você me pergunta, a taurina teimosa, né? Demora para resolver as coisas. Cada Aí um eu, no pe- seu tempo, cada um no seu tempo. aí eu peguei e pensei, bom, eu desenhava e há muitas décadas eu não desenho. E eu precisava fazer alguma coisa de fato que me trouxesse um ar novo, que eu visse pessoas novas, que eu tivesse engajamento para, sei lá, pegar meu carro e ir para algum lugar fazer alguma coisa. Porque eu trabalho em casa, né, gente? Nossos atendimentos são online. Então eu fico muito dentro de casa. E eu precisava, sei lá, ter esse engajamento de sair de casa, de fazer alguma coisa na rua e tal. E aí veio essa ideia, quer saber? Eu vou me inscrever em algum curso pessoalmente, não online, de desenho. E vou começar a desenhar para ver se traz um ar novo, uma energia nova. E ontem, gente, foi minha penúltima aula. A minha última aula é terça-feira que vem. Eu fiz um semestre de curso de desenho. Foi a coisa mais incrível que eu fiz, assim, em décadas. E me trouxe força, me trouxe esse pertencimento que eu tinha da infância, trouxe uma resolução de uma questão minha com a minha mãe, porque a minha mãe, ela me deixava de castigo no quarto, quando eu era pequenininha. E aí, nesse momento do castigo, eu pensava, agora eu vou desenhar, agora é o meu mundo. Não era E eu castigo. vivia, e eu vivia esse mundo fantástico de Bob, né? Nas horas do castigo. E eu sempre desenhei preto e branco. Eu nunca pintei. Não sou boa de colorir. E essas últimas 3 aulinhas do final do curso de desenho era sobre pintura, sobre como pintar o desenho. E eu tava com medo desse momento, porque toda vez que eu pintava, eu estragava o que eu tinha desenhado. E aí eu aprendi algumas técnicas de pintura para entender como pintar. Tudo no papel e no lápis, tá, gente? Eu não faço nada no quadro com Canva, nada disso. É tudo desenho mesmo com lápis e pintura com... Cadê? Cadê que a gente quer prova? Tenho que mostrar, né? É Tá verdade, eu devia ter falando? trazido uns desenhos aqui para mostrar para vocês. Mas, enfim, nesse da pintura que veio o insight final, que até trouxe uma solução minha com a minha mãe. Porque a minha mãe está muito feliz que eu voltei a desenhar. Porque ela falou, nossa, filha, que bom que você voltou a desenhar. Porque a gente teve um entreveiro na época, onde ela dizia que desenho não dá dinheiro, não é vida para ninguém, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém, tarará. E foi um dos motivos que eu abandonei o desenho para fazer faculdade, para ser alguém, essa correria, né, que mãe também se preocupa com a gente, quer que a gente vá para frente, mas a gente não precisava ter
Hoje eu vejo, não preciso interromper um dom para seguir um outro, né? Um outro propósito. Eu posso manter os dois de alguma forma, ou só deixar de lado, não assim abandonar por décadas. Foram mais de 20 anos. Foram mais de 30 anos, o tempo passa, né? Foram mais de 30 anos que eu não desenhava. E aí eu pintei, e aí eu mostrei para minha mãe, ela achou incrível. E daí eu falei para ela, olha mãe, pela primeira vez eu consegui pintar e achar bonita uma pintura, porque você falava para mim quando via meus desenhos de pequena, mas você não pinta, minha filha, tem que pintar. E ela riu e disse, nossa, eu não sabia que eu dizia isso. E aí quando ela falou isso que eu me toquei, que ficou na minha memória uma coisa de criança que nem ela, quando de adulta, não tinha essa memória. E isso trouxe essa conexão de pertencimento, trouxe essa conexão minha com a minha mãe e mais questões que a gente resolveu através desse desenho, que foram coisas que destravaram coisas no meu subconsciente, né? De confiança, de saber que a gente pode fazer as coisas. E tudo isso veio através de um resgate de algo que eu devia ter feito antes, sobre o que a Micaela sempre fala. Gente, o que você faz? O que você fazia quando criança que você abandonou completamente? Às vezes é refazendo isso que você vai encontrar respostas. Eu encontrei muitas respostas de autoestima, de propósito de vida e de problemas que eu tinha com a minha mãe. Então, Que incrível. fica Incrível. esse insight e tô arrepiada. Viu? Mas você vai ter que ir lá buscar, porque estão pedindo aqui, ó. Todo mundo quer ver, estamos curiosos, a Vai gente lá quer a pegar e prova. mostra pra gente. Ó, a Nanda, maravilhosa, estamos morrendo de saudade. Olha, a Ela Preta tá falando que ela aqui. resgatou a arte de decorar, e olha só, que é a arte, né? É Olha, a forma de se expressar. E sim, essa questão de você fazer o que você fazia na infância, né? Eu sempre falo. Você quer ir lá buscar, amiga? Vai lá buscar, eu vou falando tá. aqui. Enquanto você fala, gente, eu vou rapidamente ali buscar uns desenhinhos, tá? Não vai pensar que eu sou Oi, super Preta. artista. Mas isso que a Thaíli falou, que eu falo sobre você procurar alguma atividade da infância que você. Principalmente aquelas atividades que você perdia o tempo fazendo, sabe? Esquecia da hora, né? Que são atividades terapêuticas mesmo, e também para você entender o seu dom, o que você é boa fazendo, né? Porque as pessoas podem até, naquele momento de vocação. A gente tem uns momentos assim que a gente acaba escolhendo uma faculdade, por exemplo, por necessidade ou por até por uma obrigação familiar, como foi o caso da Thaili, acaba escolhendo por uma situação traumática até, assim, né, uma pressão. E aí depois de um tempo na vida, às vezes depois dos 30 anos, que vem a crise do Saturno, a gente precisa começar a resgatar, né? Ou até para a gente se conectar. E aí a gente resgata um dom, aí que foi algo que a gente fazia na infância, que era tão, assim, natural, e a gente foi perdendo isso com a idade, né? Ah lá, Voltei. vamos ver, vamos ver. Não, mas eu queria saber o que você estava falando. Continua terminando de falar, assim que eu vou escolhendo aqui uns desenhos para mostrar para Vai vocês. mostrando. Ó, Então eu tava falando que a gente acha os nossos dons também, até quando a pessoa tá escolhendo vocação, às vezes dá uma crise aí, né? Algumas crises astrológicas que acontecem a certas idades, que a gente tem uma crise existencial, ou a gente quer mudar de carreira, né? Pessoa que tem área de carreira que tem ar, que tem que trocar sempre, ou que tem fogo, que perde a paixão, precisa trazer uns resgates aí de vez em quando. É legal olhar para essa parte aí da infância, uhum. porque são atividades também que a gente pode trazer no nosso dia a dia para se conectar. Esse aí pega um pouquinho mais com o meu insight, já vou entrar nesse daí. Mas Tá. você, como sempre, né? A gente é bem yin e yang, né? Eu e a Thaili. Então, você tá me devolvendo um conselho, amiga, que eu te dei naquela Aham. época que você estava na sua crise. E Aham. eu agora estou no meu inferno astral, né? Eu estou um mês antes do meu aniversário. Verdade. Então, eu estou numa fase de fechamento de ciclo muito grande e ainda fechando um ciclo, né, de 2022. Eu realmente, na verdade, o meu ciclo estou fechando de 2021 ainda, porque o meu retorno solar estou vivendo ainda os aspectos de 2021 no meu ano pessoal. Então, você está me devolvendo aí um Um conselho, por isso que a gente conselho.
Que eu te Ô, falei naquela amiga. época que você tava passando. Vamos chorar aqui, porque a lua vai entrar em peixes. Todo mundo vai chorar hoje. Amiga, faz todo sentido, porque também era meu inferno astral antes, que eu Aham, faço aniversário em abril. exatamente. Amiga, E ai, posso te dar aí, um abraço? Vem aqui. então é assim, além de tudo isso, né, de ser realmente importante, essa questão da gente olhar para a infância, porque tem atividades ali, tanto vocacionais, quanto terapêuticas, quanto curas a ser feita. Eu tenho muitos clientes que eu atendo que não lembram da infância. Não Olha lembram isso. nada da infância porque foi traumático, Aham. ou até porque foi reprimido de muitas coisas. E aí, essa infância, óbvio, na astrologia a gente consegue dar uma olhada, a Bia, vocês são lindas. Aqui é sem script, Bia, a gente vai falando mesmo. Ah lá, ai, Fiz esses coqueiros. que lindo, Aham. Isso aqui amiga. foi uma praia que eu fui, eu lembrei dos coqueiros e aí eu desenhei. Bem tropical. Sim, aqui, olha que interessante, gente. Eu fiz um curso de é, Access Bars com a Aham, Vitória. E a gente tava nesse curso, a gente ficou 3 dias juntas, num lugarzinho bem pequenininho, lá em Byron, que era esse local aqui, ó. E esse aham. sofazinho, a gente ficava aqui sentado o dia inteiro com o computador aqui, vendo o curso acontecer. E eu dormia desse lado de cá, olhando esses tijolinhos. Então isso foi muito marcante. E daí eu fiz. Ai, que legal! Aham, Uau! Nossa, muito bom, né? amiga! Eu Uau, um talento desenhei. mesmo. Legal, né, Eu fico, amiga? eu Tô fico imaginando, melhorando. eu fico imaginando a Taurina no sofá. Até um quadrinho, eu achei tão legal, ó, porque até um quadrinho eu fiz. Olha os detalhes, muito Sim, legal. é muito legal, gente. Isso é Caramba! tão terapêutico. Esse aqui, ó, eu gosto de super-heróis, né, gente? Aí eu fiz um, mas eu vou mostrar esse, amiga, por causa da lua que eu fiz, que eu achei incrível essa lua, é pra você. Olha essa lua. Uau! Muito bom, Demais, né? demais. Sim, E aí, sim, vou muito. mostrar só um rapidinho, que é um colorido, né, para falar para vocês, porque foi o final de curso. Aham. E eu fiz um colorido no papel preto, tá, gente? Olha que, mas olha que bacana que ficou. Nossa, que lindo! Não é? Uau! É a cara dela, Para exatamente. Muito prender luz e legal. sombras. Nossa, mas tá muito legal. Eu achei que você não tinha afinidade com a cor mesmo, mas você É, tem. não tinha mesmo. Esse aqui foi uma surpresa. Eu adorei os Que detalhes do incrível. tecido que eu consegui fazer e do local, né, de cimento batido. Eu achei incrível, gente. Curti, tô feliz, vou continuar. Obrigada, amiga, por esse Isso aí. conselho. Que ótimo, que ótimo. E obrigada por me devolver esse conselho, porque eu vou utilizar. Vou Ai, que utilizar. bom, amiga, que bom. É, E mas vocês, enfim, gente, a vamos questão. escreve aqui o que que vocês faziam de legal quando vocês eram criança, que vocês gostariam de talvez resgatar. Escreve aqui pra gente, para Ó, trazer ideias para as pessoas. A Luanda falou que ela não lembra muita coisa da infância. Então, por conta disso, porque é realmente, às vezes, um lugar. Tem pessoas que tiveram infâncias incríveis e tem pessoas que têm dor ali. E essas dores é interessante você saber também aonde que você liberava, né? Onde você se escondia, que nem a Thaili. Ela era uma dor dela, que ela era de castigo, mas ao mesmo tempo ela usava. Ela tinha uma ferramenta ali terapêutica dela durante o castigo, que era desenhar. Então, é interessante isso, né? Como adultos, é bem psicológico aí essa conversa. Porque, como adultos, quando a gente se sente preso, quando a gente se sente rejeitado, né? Às vezes a gente não consegue se expressar de certa forma. E aí eu tô falando aqui pra vocês que é importante a gente se expressar, porque até o conselho que eu dei pra Thailissa, tá vendo? Voltou pra mim depois, É. agora, né? Ó, Bia, gente, tô tentando pensar em algo da minha infância, mas só lembro de eu alimentando cachorros de rua escondida e cuidando de filhotes de cadela que minha mãe abrigava. Ó, mas é a sua conexão com os animais, né? Isso aí a Sim, gente tá já claro. tem, tá claro. Então, até aí, onde você tá morando agora, né? Que eu sei que também você tá no mesmo um processo parecido com o meu aqui, de adaptação, né? E aí é interessante, às vezes, você se conectar ou adotar um cachorrinho, ou fazer algum trabalho voluntário com animais, né? Isso aí você sabe que você vai te fazer bem.
Ó, É. cá. Eu passava horas inventando coreografias para as músicas que eu gostava. Eu Olha aí, também. gente, vamos dançar, Spice então. Girls. É. É, Então, cara, de repente incrível. entrar num curso de dança para poder reviver isso. Porque sabe uma parte que foi importante para mim, que eu estava faltando também, era, e eu percebi nos estudos que eu estava fazendo sobre o nosso comportamento humano, né? Que pessoas ao nosso redor, elas influenciam demais. E outra coisa que você que me disse, Micaela, que a gente é a média das 5 pessoas que estão perto da gente, né? Isso. É Então, natural isso aí, né? então, assim, às vezes é importante também buscar fora, não ficar só dentro de casa fazendo, que nem eu podia estar desenhando dentro de casa, podia estar desenhando num curso online dentro de casa, né? Mas não é a mesma coisa, porque quando você sai do seu ambiente, se prepara para ir para algum lugar, por exemplo, a mocinha, a K Camara, que disse assim que dançava, ou a Bia que cuidava dos cachorrinhos. Se você faz isso num ambiente de dança, no ambiente de cuidar de cachorros, você tem como socializar com pessoas que vão estimular esse seu comportamento, né? Então, uma Sim. coisa é eu fazer um curso online e assim, eu sou prova viva porque não satisfeita com o curso, eu sou a louca do curso, então não satisfeita com o curso pessoal, eu comprei um online. Então, eu vou nas aulas pessoais e de fim de semana, quando eu tô com um tempinho aqui, eu faço o curso online. E Os não é a dois, mesma né? coisa. Eu faço os dois. Sim. E não é a mesma coisa, porque quando eu tô lá com a professora, eu tô com alunos que gostam de desenho. Eu tô com alunos que falam, nossa, como é que você fez esse traço? Ou alunos que falam assim, isso aqui ó, você pode melhorar essa sombra. Então você tem um contato com pessoas que te estimulam a continuar. Sim. E aí eu percebo que quando eu volto do curso pessoalmente, do curso pessoal, eu fico com mais vontade de continuar o curso online. E às vezes até acabo introduzindo uma aula ou outra no dia da semana mesmo, dentro do meu tempo mesmo, porque dá tanto estímulo, tanta vontade de fazer acontecer, que você acaba estudando além. Sim. Então é Mas que legal não se seja, puder. não seja uma coisa de parar ninguém, né? Assim, por exemplo, Assim, é, porque às vezes a rotina da pessoa, né? Ela não tem outro jeito. Ou assim, no nosso caso, o pessoalmente é muito importante porque a gente trabalha de casa e como é, eu sempre falo aqui, se eu deixar, eu viro um móvel da minha casa, porque eu acabo ficando muito em casa. eu também. Então, pra gente é muito terapêutico também encontrar pessoas, Sim, né? E ter esse momento aí que você pode, não, aliás, não falar sobre os assuntos, porque a gente também trabalha falando. Então, é para nossa rotina, isso aí é perfeito, é muito terapêutico. Mas às vezes a pessoa tem uma rotina de estar com pessoas o tempo todo, de estar falando com pessoas. Então, às vezes, ter verdade. o cantinho dela, o seu Não, horário ali para fazer a sua o seu momentinho em casa, nem que for online, também é super válido, né? Aí vai depender da rotina de cada um. Mas, assim, é, é importante você saber as ferramentas que você tem para conectar, né? Então, sim, assim, isso aí da infância é uma dica, assim, que é batata. de ouro. Tipo, é de ouro, porque, assim, vai te fazer bem. Eu lembro que eu tenho uma coisa com a água, né? Então, assim, quando eu era pequena, eu ficava na piscina que tinham que levar comida pra mim na piscina, no mar, que eu não queria sair Que do não mar, ficava toda saía do mar. enrugada. Aí eu marcava festa de aniversário, cadê a Micaela? Eu não saía nem pra falar oi pros convidados, eu ficava na piscina. Então, assim, eu já sei que a água é uma coisa que me acalma. Me acalma, me Uhum. tranquiliza, me faz bem. Então, assim, é uma ferramenta que eu tenho de conexão. Eu sei que quando eu tiver num dia nervoso, um dia que, né, que aconteceu alguma coisa, eu preciso hidratar meu corpo, eu preciso tomar bastante água, eu preciso, de repente, tomar um banho um pouquinho mais demorado, um banho de ervas, né? Então, Sim. isso são ferramentas que a gente pode utilizar. E aí, também, assim, como a Thaíli falou, às vezes vem num momento de crise, né, que a gente precisa relembrar essas É, ferramentas. Mas se você não tiver no momento de crise também, é algo que você pode inserir na sua vida para ser um hobby, né? Para ser é, esse seu momento de reconexão mesmo. é. E é muito terapêutico, porque quando eu desenho, a minha relação com o desenho melhorou a minha relação com a meditação. Você acredita?
Porque eu tô lá desenhando e passa o tempo que voa. E isso é o momento do agora, né? Que tem até naquele filme maravilhoso Soul, da Disney. Fica a Sim, que é dica aí o para quem não assistiu. Chama melhor Soul, tá no filme. Disney Plus. Eu já assisti umas 3, 4 vezes, já chorei com esse desenho. E ele é incrível para falar sobre essas nossas dores ou os nossos encontros com os nossos propósitos, né, amiga? Sim, E tem uma relação muito forte esse desenho com a gente também, né? Porque a gente assistiu juntas. sim, Muito exatamente. legal. Enfim, eu senti naquele momento, como é que ele chama aquele momento que É o o The tempo passa? Zone, né? Que eles É ficam o na desenho. zona, assim, que a vibe ali, é quando você tá na brisa artística ali, né? Que você fica Que a hora num passa e você espaço não que vê. é exato, que é a mesma sensação, tipo, por exemplo, quando um jogador de basquete vai fazer uma cesta de basquete, ele tá ali numa vibe ali, numa zona que é só ele, né? Então a Thaili, quando tá Isso. desenhando, entra na sua zona. Eu tenho a minha zona aqui também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A minha zona é Mostra. quando eu tô fazendo nozinho aqui, né? Eu amo. Ai, que linda! Gente, Os eu com macramês. esses nozinhos, assim, com macramê, é impressionante aquilo, que como muda. Eu saio, assim, de qualquer situação, é muito terapêutico, né? Trabalho É, manual é muito é, terapêutico, né? é. Então é isso, gente. O The Zone é o momento que você entra num estado de presença, para vocês que não assistiram o filme entender que ele coloca como isso, The Zone. É quando você entra num estado de presença tão focado que você perde a noção de tempo e de espaço. Você tá ali totalmente concentrada, que eu tô ali totalmente concentrada no desenho e eu ponho uma música e aquilo vai, tipo, quando eu vejo esse da lua que eu mostrei pra vocês, que eu fiz uma lua grande, o meu marido saiu lá fora e falou assim, Thaís, você tá o dia inteiro desenhando. Aí eu olhei o horário, já era tipo assim, 4 da tarde, entendeu? E eu tinha começado antes do almoço. Então, Sim, assim, e eu nem tinha percebido, porque não te cansa, você só vai. E sim. isso é também um fundamento da meditação. Quando você realmente consegue tirar a noção de tempo e espaço dentro da meditação. Então, assim, gente, é a meditação ali acontecendo de forma ativa, esse E desone. outra, como você está trabalhando algo criativo também, então como a dança, né, como algo artístico, você está acessando partes do cérebro que a gente não acessa, né, no racional. Então isso Ah, também tem o efeito, né, de você acessar outros chakras também, né, você está usando outros centros energéticos do seu corpo. Então isso é muito, muito eficiente, é muito nossa, que legal. benéfico também. E faz com que você, às vezes, saia daquele problema, né? Porque às vezes a gente fica preso num problema, numa situação, e a gente fica repensando aquilo, pensando, e não é na repetição, não é naquele cérebro pensante, né, freneticamente, que a gente acha respostas. Porque pensa comigo, eu sempre dou esse exemplo sobre criatividade. Tudo que foi criado, tudo que foi inventado novo, não foi repetido, não foi acessado pela memória, foi criado com uma solução nova, né? Foi criado com outra parte do cérebro, que é uma Uhum, parte mais sensorial, mais uhum, abstrata, que é onde a gente acessa o novo. O que a gente tem uhum. racional é memória, então é repetição, né? Entendi. Então faz com que a gente acabe a gente não cria soluções para os problemas da mesma forma, né, que a gente com a mesma Criou o fonte, com a problema. mesma que a gente criou. Exatamente. Tá aí o Então, insight do mês, galera. Podemos desligar. Então, assim, é tão benéfico a gente ter esses momentos de desconexão da situação presente para conexão É. interna, né, para conexão de outras partes do nosso cérebro, outras partes do nosso corpo, porque assim também a gente consegue criar soluções novas, né, criar algo que nunca foi inventado, ou seja, não é como você não vai achar a resposta pensando em como você criou aquilo, porque você vai criar de novo, você vai repetir, É, né? é. Faz sentido? Faz Nossa, sentido aí para vocês? nossa, fez todo sentido aqui pra mim, amiga. Ó, minha mãe acabou de entrar. Oi, Tata. Oi, mãe, tudo bem? Já falei de você na live. Você perdeu, vai ter que assistir a reprise. E a reprise, gente, aproveitando aqui, né, o gancho,
Essa live fica no nosso Instagram e na quinta-feira, toda quinta-feira, a gente solta no canal do YouTube a live, tá? Então, por exemplo, o Papo de Bruxa, que aconteceu antes dessa, vai na quinta-feira agora. E na outra quinta-feira vai o Insight do mês, tá? Funciona assim, a gente deixa uma gapzinha aí de tempo e aí vocês entram também pelo canal do YouTube se quiserem, deixando o like, seguindo a gente lá no canal do YouTube para dar uma força. É muito importante essa colaboração com vocês em todas as mídias sociais, né, amiga? Sim. E aí fica uma tarefa de casa aí para vocês lembrarem o que vocês faziam na infância e, de repente, tentar aplicar isso aí no dia a dia para ver como vocês se sentem. Às vezes pode até vir uma sensação de, eu não consigo, alguns bloqueios, porque pode ser que era o que você não foi incentivado na infância, né? Ou que você queria fazer e não te deram apoio, ou você não tinha tempo, enfim. Fica a Pode ter dica gerado aí. um bloqueio emocional, né? Sim, sim. Então é interessante aí você dar uma olhadinha para isso, comenta, deixa seus comentários aqui também, contando se você fez essa atividade, porque vai ser bem legal. E fiquem atentos, que mês que vem nós temos o Insight do ano, né? Então vamos trazer bastante novidades aqui, bastante mais esclarecimentos, insights. mais insights. E eu vou aqui continuar no meu inferno astral. Ai, vamos amiga. que vamos. Vai passar, o importante é isso. Você, como astróloga, mais do que ninguém sabe. Tudo Acabou o passa. inferno astral. Tudo passa. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Obrigada, amiga. Obrigada. Beijo. Boa noite aí. Tchau.